Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT NBR 6028. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai dar continuidade às regras gerais de apresentação de um resumo em um trabalho acadêmico. Então aqui a gente tem a nossa norma 6028 e a gente já viu nas aulas anteriores as definições, o objetivo e vimos o conteúdo do resumo, o que deve ter, que é o que está aqui no item 3.1. Né? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver a forma efetiva, né, de apresentação no que diz respeito às frases e ao tamanho do resumo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como vocês podem ver aqui, é que o resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, frases afirmativas e não enumeração de tópicos, certo? Então, você não vai apresentar o seu resumo na forma de tópicos, você vai fazer, como está aqui na própria frase seguinte, um parágrafo único. Então, você vai fazer uma sequência de frases concisas e afirmativas, não vai fazer perguntas nem nada no seu resumo, e vai redigir o seu resumo em um único parágrafo. Isso a gente vai ver como isso se aplica na prática no próximo módulo, daqui a pouquinho, quando a gente chegar na parte prática da elaboração e formatação de um resumo. Tá? Então vamos lá. Segundo aspecto, a primeira frase, obviamente, ela deve ser significativa e ela já deve explicar o tema principal do seu trabalho acadêmico. Então, logo de cara, na primeira frase, você já deve deixar claro para o leitor qual é o conteúdo do seu trabalho acadêmico. E depois, como diz aqui, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento. Se é uma memória, se é um estudo de caso, se é uma análise da situação. Enfim, você vai dizer a que o seu trabalho se refere. Né? Se o seu trabalho é, no caso, um estudo de caso, por exemplo, você já vai indicar ali que esse é o foco, né? Esse é o objetivo do seu trabalho. Um outro aspecto importante é que no resumo sempre o verbo deve estar na voz ativa e não na voz passiva. Tenha cuidado então com esse detalhe, né? E sempre escrever na terceira pessoa do singular. Esse aspecto aqui é bastante relevante em trabalhos acadêmicos. E aí a minha recomendação, inclusive, é que você escreva na terceira pessoa do singular, não apenas no resumo, mas ao longo de todo o seu trabalho ou seu artigo científico. E por que isso? Porque você não vai querer personalizar o trabalho, porque usando assim uma linguagem até mais comum, digamos assim, né, uma linguagem mais popular, não pega bem você colocar no trabalho, fiz tal coisa, analisei tal elemento, li tal livro, fiz o resumo de tal ideia. Portanto, em vez de você escrever, por exemplo, eu fiz um resumo, ou melhor, eu fiz uma análise do relatório tal, você vai colocar fez-se uma análise do relatório tal. Ou seja, você está aqui colocando na terceira pessoa do singular. Então, tenha atenção a isso, como eu disse, não apenas no resumo, mas preferencialmente também em todo o seu texto, para evitar a personalização. Da mesma forma, não colocar também na primeira pessoa do plural. Muitas vezes as pessoas escrevem, analisamos tal coisa, redigimos tal texto. Então, isso não é bom em um trabalho acadêmico. Acostume-se a sempre usar a terceira pessoa do singular. Outro aspecto relevante é o das palavras-chave. Então, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave, com 2 pontos. Veja aqui que os 2 pontos são obrigatórios, então você vai colocar palavras-chave 2 pontos, e essas palavras-chave serão separadas entre si por ponto e finalizadas também por um ponto. Além disso, deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Portanto, não utilizar símbolos, não utilizar abreviaturas no seu resumo e também não colocar fórmulas, equações e diagramas, né, que não sejam absolutamente necessários. E aí aqui eu acredito que efetivamente nunca vai ser necessário colocar esses elementos no seu resumo, porque eles serão explicados ao longo do seu texto.
né? Então tente sempre não colocar estes elementos no seu resumo. E para a gente terminar, aqui é apresentada a extensão do resumo, né? Ou seja, o tamanho. Então, no caso de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações, monografias, né, trabalho de conclusão de curso e relatórios, eventualmente você tem um trabalho. Aqui o relatório é o trabalho que você faz escrito para determinada disciplina, por exemplo. Então aí o seu resumo vai ter de 150 a 500 palavras. No caso de artigos, artigos científicos, artigos de periódicos, o seu resumo vai ter de 100 a 250 palavras. E no caso de resumos, né, destinados a indicações breves, então vai ter aqui de 50 a 100 palavras. E o último ponto é que o resumo crítico, né, que é aquele em que a pessoa faz uma resenha, na verdade, não estão sujeitos a limites de palavras. Como aqui a gente está focando em trabalhos acadêmicos e artigos, é isso que você vai precisar gravar. Né? Ou seja, para um trabalho acadêmico, o resumo tem de 150 a 500 palavras, e para artigos científicos, o resumo tem de 100 a 250 palavras. Lembrando aqui só que a expressão trabalhos acadêmicos, ela abrange praticamente tudo, né? Seja aquele trabalho final, para você concluir o seu curso, seja um relatório, né, um trabalho de uma disciplina. Então, com isso, a gente termina aqui o primeiro módulo do curso, em que a gente conheceu a norma ABNT-NBR 6028. No próximo módulo, a gente vai ver como elaborar e formatar esse resumo na prática. Tá? Então, isso a gente vai ver já na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui os seus comentários, as suas perguntas, que com certeza eu vou responder para você. Um abraço e te vejo então na próxima aula.